Fala, barbeirada. Vamos lá para mais um vídeo de corte, com esse corte do Jaca, mais conhecido como low fade. Eu começo meu corte, família, já penteando o cabelo todo. Gosto bastante de identificar o cabelo, saber como é. Então dá aquela penteadinha para observar bastante e já dá início ao meu corte. Vou começar meu corte com o pente 1, que é o pente que eu uso como baseline para marcar meu cabelo, deixar um pouco do volume. Geralmente eu gosto de usar o pente 1, porque ele já me mostra o que é que eu tenho que identificar para deixar de volume na parte das arestas. Então já venho traçando meu pente 1 todo, marcando, fazendo minha baseline, como vocês podem ver no vídeo. Depois que eu finalizei a marcação no pente 1, vou dar seguimento ao segundo pente que eu uso bastante, que é o pente 1,5, né, família? Não pode esquecer dele. Ele é muito importante na parte da conexão do volume com a parte do nosso degradezinho, da parte do cinza pro branco. Ele é bastante importante, que ele é a base que conecta o volume. Então já venho lá limpando um pouco dessa parte do volume, que está muito mais marcado, está muito mais preto. Venho criando esse acabamento, dando início ao nosso cinza do cabelo, com a junção do volume com a parte clara. Então, logo depois de ter feito isso, eu venho penteando toda a parte da minha aresta do cabelo para eu fazer uma correção da minha aresta. Lembrando que o visagismo é muito importante nesse momento. Agora venho com o meu pente 2 para fazer a função de conexão da aresta. Por que eu vou usar o pente 2? Porque o pente 2 eu não vou usar ele de forma contínua, reto. Eu vou usar ele totalmente contrário. Eu vou usar o pente reto passando de cima para baixo para tirar muito menos cabelo do que eu tiraria usando ele de baixo para cima. Lembrando que essa regra é regra de volume. Para quem não sabe, eu sempre uso essa regra de volume nos meus cortes porque eu acho muito mais fácil o polimento, a parte da conexão. Muita gente usa a tesoura desbastadeira, usa a tesoura normal, usa a própria máquina fazendo um movimento comum, que é o de baixo para cima, para limpar. Eu aprendi uma das formas que eu acho que fica bastante confortável e que conecta muito mais rápido. Depois que eu passo esse pente 2 de cima para baixo, todo na parte das arestas, eu venho criando a conexão para o cabelo baixo. Em seguida eu venho de baixo para cima para fazer a limpeza normal do nosso degradê, conectando ainda a parte do volume com a parte do cinza. A gente ainda não mexeu no branco do cabelo, logo a gente vai estar cuidando dessa parte, viu, família? Agora que eu já limpei uma boa parte da minha conexão, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a maquininha de acabamento e vou marcar o pezinho. Por que, Vinhas? Eu vou marcar o pezinho se o corte nem acabou ainda. Ó, família, geralmente o que eu sempre ensino para meus alunos nos meus cursos é o quê? Que marcar o pezinho na metade do corte te possibilita a ver muito mais o que você está fazendo no seu degradê, muito mais o que você pode polir ainda no seu degradê. Por isso eu sempre uso essa dica, marcar o pezinho no meio do corte para você identificar muito mais o que é que tem de pontos negativos no corte que você está criando, beleza? E não, eu venho marcando a base do meu pezinho, daquele corte bem chave, que é o nosso corte do Jaca, deixando a parte bem mais acesa para eu identificar todos os pontos negativos que tem no meu degradê, beleza? Agora que eu acabei de passar a maquininha, eu venho com a minha zero baixa, criando o meu primeiro ponto de branco do cabelo. Por que a gente fala ponto de branco, ponto de cinza, ponto preto, ponto do volume? Porque é as bases que a gente tem do nosso degradê. O branco é a parte que fica raspada, que geralmente dá mais brilho, mais realce ao cabelo. O cinza é aquela conexãozinha entre o branco e o preto. E o que é o ponto preto? O ponto preto é aquele ponto de volume, é ponto da aresta, aquele lugar que fica bastante cheio. Aí eu venho marcando o meu branco todo com a máquina zero para ficar mais fácil de conectar. Depois que eu marquei minha zero baixa toda, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a linha da zero baixa. Para tirar a linha da zero baixa, eu coloquei a alavanca toda para baixa, deixei a máquina na zero alta e aí eu vou fazer o movimento em C, o movimento suave, movimento decolar, chamado movimento circular, que você pega da ponta e puxa para fora do cabelo. Por que esse movimento, Vinhas? Esse movimento me facilita a criar um sombreamento mais claro e nítido para o meu degradê. Então eu venho fazendo esse movimento suave
ao mesmo tempo na parte da linha, ao mesmo tempo um pouquinho a mais do que a linha, para já dar início ao meu polimento qualificado, daquele grau que você gosta de ver na foto, aquele grau na risca, tá entendendo? Agora, família, eu vou fazer uma das partes mais importantes do corte. Eu venho com meu pente 1 entre um baixo e um pouquinho do intermediário, fazendo aquela clareada nos pontos que você identifica que ainda está muito marcado. Porque, se você reparar, sempre ficam uns pontinhos preto entre o branco e o cinza, que dá aquela tonalidade de conexão com a parte do volume. Então, o que é que eu faço? Eu uso minha máquina com a quina dela e venho catando só esses pequenos pontos preto que fica atrapalhando do meu degradê ficar mais puro, mais limpo e mais nítido. Aí então eu vim catei ele todo com a 1 e ainda ficam umas besteirinhas bem pequenininhas que a 1 não conseguiu catar. O que é que eu faço? Coloquei meu pente meio, que é menos que a 1, que foi onde a 1 não conseguiu limpar, e venho pulindo só essa base onde a 1 não conseguiu limpar, que é as partes menores. Venho catando com a meio e fazendo intermediação entre a 1,5 baixa e a 1,5 alta, para me dar aquele resultado diferente. Lembrando, família, que essa regra é bom sempre usar a quina da máquina. Tanto a quina direita como a quina esquerda, ela serve bastante para você fazer essa parte de catar o cabelo. Se você observa bem no vídeo, eu uso bastante as quinas da máquina, principalmente nesses momentos de fazer polimento. Não sei se vocês conseguem identificar, mas olha como já fica o resultado diferente. Tem uma parte do cabelo dele ali que tá arrebitada, família, porque o cabelo dele tava penteado pra trás. Aí essa pontinha ficou meio arrebitada, mas não é nada demais não. Quando molhar vai ficar normal. Agora, família, eu venho usando a técnica Point Cut, que sempre ajuda para tirar aquelas pontinhas que ficam no cabelo, que nem a zero, nem o pente, nem a tesoura assim normal consegue. Só essa técnica aí facilita bastante a dar aquele acabamento final e deixar o corte 100% de 1000, daquele topado, família. Então tá aí, família, se vocês conseguem identificar, ver como é que ficou a diferença, o perfil, a olhada, o jeito que o cabelo tá conectado. E para completar esse vídeo, eu vou dar uma dicasinha top, que é a dica para foto, né, família? Aquela galera que gosta de tirar aquela foto top, que sabe que às vezes o cabelo não ajuda bastante na hora que você coloca a câmera. Eu tenho um truque na manga, e esse truque é o lápis dermatográfico que eu uso. Geralmente eu compro da Faber-Castell, da Castanhe, várias marcas boas aí de lápis para você estar usando. Existe um lápis que é o lápis dermatográfico, que é para uso do próprio corte, tanto para corte como para sobrancelha, como traços que tenha cabelo, e ele precisa do cinza. Ele vai fazer aquela parte do acabamento que às vezes fica faltando no nosso cabelo, ou então às vezes o nosso cabelo é muito espaçado, tem alguma falha que não fica legal, que nem a máquina resolve. Então só o lápis dermatográfico. Aí tá um pouco do meu resultado e aí um pouco do final do vídeo para vocês, família. Fiquem com o próximo vídeo, com esse menino mesmo que eu fiz o cortezinho do Jaco Fade. Eu fiz também luzes nele. Então vai ter o próximo vídeo, tem a continuação sim. Aguardo vocês no próximo vídeo. Ah, e não esquece de ir lá, se inscrever no canal, assinar o sininho, dar um like, comentar e se preparar para o próximo vídeo. Tamo junto, família. Agradeço muito vocês e até a próxima.